RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Alunos de escola na Restinga estão sem aulas de português e matemática desde o início do ano. Campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo é prorrogada no estado. Segurança Pública. Em Gravataí, polícia prende homem suspeito de assaltos a bancos, lotéricas e carros fortes. E na fronteira oeste, Polícia Rodoviária Federal apreende cigarros contrabandeados. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Não é de hoje que ouvimos falar sobre a falta de professores nas escolas. Pois é, um colégio no bairro Restinga passa por esse problema há algum tempo. Alunos estão sem aula de português e matemática desde o início desse ano. Confira na reportagem. O Vinícius é aluno da 8ª série da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Carlos Pessoa de Brum, no bairro Restinga. Ele está com o conteúdo de algumas matérias em atraso. Isso porque, na escola, faltam professores. E daí vem outro professor e fica no lugar daquele, mas não ensina o que deveria ensinar o outro professor de português. Então fica dificultando. Não só como eu, como meus outros colegas. Por aqui, no ano de 2018, os alunos ainda não tiveram aulas de português e matemática. Para regularizar a necessidade da escola, deveria ser feita a contratação imediata de 18 novos professores. Enquanto isso não acontece, outras disciplinas são abordadas em sala de aula. A gente não pode colocar um professor de história fazendo de conta que está dando aula de português. É óbvio que o português está implícito dentro das aulas de história, dentro das aulas de ciências, dentro de outras áreas em comum. Mas o conteúdo específico das aulas de português, eles estão sendo, sim, deixados para lá, né? Porque quem está ministrando as aulas são os professores de outras áreas. Se numa ponta tem a falta de professores, na outra, alunos sendo prejudicados. Cerca de 450 estudantes aqui da escola estão com as aulas comprometidas. Reuniões já foram feitas e mais de 20 e-mails encaminhados ao município, solicitando novos profissionais. A direção da escola adianta, não irá remanejar professores de áreas diferentes para dar aulas de português ou matemática, já que isso pode comprometer os estudos dos alunos. Nós temos uma determinação. Nós estamos conversando, tentando dialogar com o secretário, com a SMED. A responsabilidade, nós como gestores, nós temos responsabilidade de primar pela qualidade de ensino das nossas crianças, né? Que não são diferentes de outras crianças da cidade de Porto Alegre, né? Mesmo que estejamos, e por estarmos na periferia de Porto Alegre, é que nós precisamos sim primar e denunciar todas essas questões que estão acontecendo com as crianças. A Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação informou que a escola precisa de 2 a 3 professores e que as necessidades em relação às aulas de português e matemática já foram supridas. No início do mês de abril, a Secretaria enviou um ofício reforçando a orientação de priorizar o efetivo exercício docente. E a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada na maioria das cidades aqui do Rio Grande do Sul por conta da baixa procura pelas vacinas. Confira. Nem a chuva e o clima bom para esticar o sono na cama desanimaram o Murilo, de 5 anos, e o pai, o seu Marcelo. Logo no comecinho da manhã desta sexta-feira, eles já estavam no posto de saúde Modelo, em Porto Alegre. O pequeno tomou as doses contra a poliomielite e o sarampo e agora está com a prevenção garantida. A gente tem que deixar tudo em dia, né, a carteirinha, para não ter problema nenhum no futuro. Prevenção em primeiro lugar. Com certeza. No país, são cerca de 1.500 casos de sarampo registrados e mais de 300 cidades com cobertura vacinal baixa, como Porto Alegre. Até agora, na capital, apenas 50,6% das doses contra o sarampo foram distribuídas. Já a vacina que previne a paralisia infantil contabilizou somente 51,4% de cobertura. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é que seja
já feito 95% de aplicações das doses. Para bater a meta, a campanha de incentivo à vacinação será prorrogada por mais 15 dias. É um método seguro, muito seguro e eficaz, então não há porquê, né, ter esse medo, né, em relação à vacina. E realmente são doenças que são importantes de prevenir. Agora a expectativa é que nas próximas 2 semanas a cobertura vacinal aumente. Crianças entre 1 e 5 anos de idade devem tomar a dose contra a polio e o sarampo, que são oferecidas nos postos de saúde. No dia 15 de setembro, será promovido na capital o Dia D de vacinação. As unidades de saúde básica estarão abertas para distribuir as doses. A vacina é gratuita e basta levar a carteirinha para o controle do calendário vacinal. Ciro Gomes, do PDT, e Álvaro Dias, do Podemos, candidatos à presidência da República, estiveram nesta sexta-feira na Expo Inter cumprindo a agenda de campanha. O candidato à presidência, Ciro Gomes, chegou por volta das 5 horas da tarde na Expo Inter em Esteio para cumprir a agenda durante a campanha eleitoral. Em entrevista à imprensa gaúcha, Ciro Gomes afirmou que é preciso dar o devido valor ao agronegócio e também à Expo Inter. A Expo Inter é uma coisa muito boa de ver, porque isso aqui mostra um lado que funciona no Brasil, né? E essa gente é uma gente de muito valor, nem sempre deu-se a ela ou se dá a ela, na opinião urbana, o devido valor, mas eu dou. Eu sei o que é o saldo de balança comercial que o setor industrial brasileiro tem negativo de quase 150 bilhões de reais a última vez que a gente cresceu qualquer coisa, e sei que é o agronegócio que paga a conta. Ciro Gomes ainda expôs as principais propostas para que o Brasil volte a se desenvolver. O Brasil está na maior estagnação econômica da sua história. E nós precisamos retomar o desenvolvimento ativando os motores do desenvolvimento. Não é conversa fiada, nem muito menos balela, não é de conservadores que vai resolver isso. São 4 motores que estão estrangulados e que precisam ser consertados para o Brasil voltar a crescer. O primeiro motor é o consumo das famílias. O segundo, restaurar a condição empresarial. O terceiro motor é o investimento do setor público. E o quarto motor, é interromper a destruição das indústrias através de prioridade aos 4 grandes cadeias produtivas que o Brasil tem capacidade de ter protagonismo global: petróleo, gás e bioenergia, defensivos agrícolas, fertilizantes, implementos, que são o complexo industrial do agronegócio. Nós estamos comprando tudo isso fora, gerando emprego lá fora, na agricultura que é mais agressivamente competitiva do mundo, né? O terceiro é o complexo industrial da saúde e, por fim, o complexo industrial da defesa. Por isso é muito importante que o brasileiro saiba que a entrega da Embraer aos americanos é um crime contra a nossa pátria. O candidato foi até o estande do Simers, onde ouviu as reivindicações do setor. O candidato Álvaro Dias também esteve no Parque de Exposições Assis Brasil nesta sexta-feira. Temos que fazer um grande ajuste fiscal que vai possibilitar uma melhor administração da dívida pública, com a emissão de menos títulos públicos, com a transferência ao setor privado da capacidade creditícia do país, estabelecendo uma competição no mercado para reduzir taxas de juros. Álvaro Dias ainda afirmou que, se eleito, deve isentar o imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5 mil, o que beneficiaria cerca de 8 milhões de brasileiros. E os cães também são atração na 41ª edição da Expo Inter. Muita gente se reúne para ver o trabalho dos cachorros da raça Border Collie, que apresentam um pouco do que é feito na lida do campo. Quando com a sorte com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. O cachorro é sem dúvida o melhor amigo do homem. E para os produtores rurais, ele acaba sendo muito mais que isso. Os cães também ajudam na lida diária do campo, manejando rebanhos de gado e de ovelhas. Cão que não late para não estressar o rebanho, não ter perca de peso, o gado de repente não se jogar na cerca. Então é um manejo diferente, um manejo melhorado, vamos dizer assim. É uma situação nova, né? De trabalhar. A gente está acostumado a ir com o cavalo, com o cachorro latindo, corre atrás, dispara. Não, ele vai silenciosamente, recolhe o rebanho e traz para a mangueira, sozinho, com calma, apenas com o seu instinto. O cachorro escuta o apito e obedece os comandos do dono.
Atrás daquele reboque ele tem... Esses cães muito inteligentes conseguem, inclusive, apartar as ovelhas com facilidade. Mas, além do Border Collie, os produtores também utilizam o cão ovelheiro gaúcho, como este, que tem 4 anos e desde filhote já aprende a lida campeira. Eu sempre costumo dizer que o ovelheiro é um animal completo, para pastoreio, para companhia e para alarme. Então ele é um animal para as fazendas, para as estâncias, para as propriedades rurais. Ele é um cão perfeitamente adaptado por essa multifuncionalidade. E um animal extremamente inteligente, né? Como todas as raças pastoras, né? Na hora de comprar o animal, o ideal é que ele já tenha o instinto e a habilidade do trabalho de campo. E assim, o treinamento acaba sendo muito mais simples. Por isso é importante sempre procurar a procedência dos cães. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 grandes carregamentos de cigarro contrabandeado na madrugada de hoje, na fronteira oeste do estado. O caminhão foi apreendido em uma rodovia próximo a Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Dentro do compartimento de carga havia um fundo falso em que o carregamento de 140 mil maços estava escondido. Além do caminhão, a PRF apreendeu uma van que carregava em torno de 50 mil maços em Quaraí, também na fronteira oeste. Os 2 carregamentos eram de origem paraguaia e foram encaminhados para a Receita Federal. 2 pessoas foram presas e os veículos foram apreendidos. Foi preso na manhã de hoje em Gravataí um suspeito de assaltos a bancos, lotéricas e carros fortes. Segundo a investigação, o suspeito teve participação em um assalto à mão armada a uma lotérica no fim do ano passado em Alvorada, na região metropolitana. Além disso, ele fez parte do grupo que assaltou uma agência bancária na Avenida Assis Brasil no mês passado, na capital. Segundo a polícia, o homem tem diversos antecedentes e é membro principal de uma facção criminosa. A EPTC preparou um esquema de trânsito e transporte para o jogo do Grêmio contra o Botafogo neste sábado na Arena. A linha especial Futebol circulará com 8 ônibus saindo do Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico, em direção ao estádio a partir das 2 da tarde. Quem optar por ir de carro precisa ficar atento às mudanças. A chegada ao estádio pela alça de acesso da BR-448 poderá ficar bloqueada antes do jogo, em horário a ser definido de acordo com o monitoramento da EPTC e da Brigada Militar, em razão da segurança do público. E atenção, moradores da Zona Leste aqui da capital. O DEMAI informa que poderá faltar água neste domingo nos bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro, a partir das 8 horas da manhã. O motivo é um desligamento de luz programado pela CE na região Beco do Davi. A manutenção deve se estender até as 2 horas da tarde. Se faltar água, o abastecimento deve ser normalizado até a noite deste domingo. Neste momento, tempo chuvoso aqui na capital dos gaúchos, 17 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. A gente vai a um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Para interagir com o nosso programa, utilize a hashtag Jornal da RDC no Twitter. Lembrando que a nossa emissora também está no Instagram. É @RDCTV Digital. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas toda a nossa programação também passa ao vivo através do nosso site, que é o www.rdctv.com.br, ou nosso Facebook, que é facebook.com/RDCTV Digital. E o programa Cruzando as Conversas desta quinta-feira recebeu o candidato ao governo do estado, Miguel Rosseto, do PT. A sabatina foi conduzida pelos jornalistas Cláudio Andrade e Afonso Ritter. Confira agora as principais propostas do candidato. Segurança pública se faz com escola pública, com trabalho, com cultura. Agora, não se faz mais segurança com menos policiais. O sistema prisional gaúcho hoje
Eu tenho dito, no meu governo, eu não vou aceitar que as facções criminosas comandem os presídios. Os presídios se transformaram em escolas do crime. Não só os presídios, eles comandam dos presídios os que estão fora. Então nós temos que trabalhar. Já estamos com a nossa experiência, com os profissionais qualificados que temos na SUSEP, no IGP, na Polícia Civil, na Brigada, nas universidades, nós temos muito conhecimento, preparando um plano de segurança pública que vai ter que ter medidas de impacto de curto prazo e médio prazo. O fato é que nós temos que ampliar, recuperar, né, um governo do estado do Rio Grande do Sul absolutamente omisso, paralisado hoje, e voltar a funcionar, quer dizer, um governo próximo da população. Eu não vou governar sentado em Porto Alegre. O governador tem que levar sua equipe, né, dialogar com as comunidades, escutar a comunidade, trabalhar de uma forma transparente, somar recursos, diálogo e cooperação. Está precisando de uma nova escola pública no Rio Grande do Sul. Eu tenho dito, viu, Silvia, concordando, afirmando essa ideia de recuperar uma rede de escola pública dinâmica, com qualificação permanente, passa por respeitar professores e professoras, que é pagar salário em dia. Eu tenho trabalhado com 3 questões emergenciais para a escola pública e uma de médio prazo, mas o horizonte é esse, é voltar a ter uma escola de excelência para a nossa juventude. 85% da juventude gaúcha está na escola pública, ou municipal ou estadual, e agora federal por conta dos institutos federais. Portanto, o futuro do Rio Grande é decidido na escola pública. Pagar salário em dia, nós temos que fazer uma manutenção emergencial, isso é impressionante. Nós temos escolas sem rede de energia elétrica, sem telhado, sem banheiro, nós temos que dar uma arrumada nas escolas de forma emergencial. E o terceiro tema, que é impressionante, é a falta de segurança nas escolas para os alunos e professoras. Centros regionais de especialidades, quer dizer, as regiões têm que serem dotadas de uma estrutura de serviço de saúde que permita resolver o problema das pessoas. A pessoa não precisa viajar 300, 400 quilômetros, desorganiza a família, aumenta a preocupação de quem é doente. Então, nós vamos criar centros, dialogando com as prefeituras, com regime de consórcios e uns centros fortes, qualificados, regionais, de especialidades. Isso é muito importante. Quer dizer, as regiões terem capacidade de resolver o problema da sua população. Tratar bem os idosos. A população gaúcha hoje é uma população que cresce o número de idosos. Nós temos que ter centros preparados para acolher os idosos com carinho, com respeito. E sempre dialogando com as prefeituras, com a nossa rede pública hospitalar de atendimento, melhorar o atendimento primário. 80% dos problemas da nossa população podem ser resolvidos no primeiro atendimento primário. O que é qualificar? É o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista lá no atendimento primário. E logo mais, o programa Cruzando as Conversas vai discutir eleições de uma forma um tanto diferente. Diversas pesquisas de intenções de votos vêm sendo realizadas. Com as eleições se aproximando, os números divulgados aguçam cada vez mais a população, que tenta acompanhar o desempenho do seu candidato, principalmente os que disputam aí a presidência da República, o governo do estado e as vagas para compor o Senado. Tendo em vista este panorama, como vocês, telespectadores aí de casa, reagiriam se pudessem antever o que irá acontecer nestas eleições? É o que o Cruzando as Conversas de hoje vai se propor a fazer através das cartas e dos búzios. É isso mesmo, gente. O programa está imperdível e será conduzido pelo jornalista Leandro Olegário. Então não perca Cruzando as Conversas logo após o Jornal da RDC. Vamos conferir agora a previsão do tempo nas 5 regiões do estado. A previsão para este final de semana é de chuva em grande parte aqui do Rio Grande do Sul, no sábado e também no domingo. Em Porto Alegre, o sábado começa com 13 graus de temperatura e o tempo fechado e chuvoso com possíveis trovoadas. À tarde, a máxima chega aos 16 graus. Chuva também na Serra Gaúcha, mínima de 15 e máxima de 19 graus em Bento Gonçalves. Em Erechim, no norte gaúcho, o sol até aparece, mas também chove ao longo do dia.
mínima de 15 e máxima de 21. No sul do estado, o tempo fica chuvoso durante todo o sábado. Faz 15 graus pela manhã em Pelotas e 18 à tarde. E em Uruguaiana, na fronteira oeste, o clima varia entre rápidas aparições de sol e pancadas de chuva, mínima de 13 e máxima de 16 graus. E no domingo, na capital, será também de tempo nublado, com chuvas ao longo do dia. A temperatura fica amena e varia entre 12 e 15 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra, o sol aparece, alternando com pancadas de chuva isoladas. Mínima de 12 e máxima de 18 graus. A chuva chega em Erechim, no norte do estado, também no domingo. Pode até ter registro de trovoadas por lá. Mínima de 12 e máxima de 17 graus. Tempo instável em Pelotas, no sul do estado. O sol alterna com pancadas de chuva, mínima de 15 e máxima de 17 graus. E em Uruguaiana, o sol aparece, alternando também com chuva, mínima de 12 e máxima aí de 14 graus. E agora nós vamos receber aqui no estúdio o jornalista Cadu Oliveira para falar de futebol, porque sexta-feira é aquele dia que a gente projeta aí o final de semana de jogos, principalmente da dupla Grenal, né, Cadu? Boa noite. Pois é, Fabiane. Boa noite, Fabiane. Boa noite também quem nos acompanha. E vamos começar pela Série B. Os gaúchos envolvidos na Série B do Campeonato Brasileiro Juventude. Jogou hoje à noite, estreia do técnico Luiz Carlos Vinck. Saiu perdendo, virou o jogo, vencia, mas aí tomou um gol no finalzinho da partida e ficou então o resultado nos 3-3. O Juventude, que ocupa agora a 15ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Ainda fora, respirando fora da zona de rebaixamento. O outro gaúcho envolvido na competição, Brasil de Pelotas, joga na próxima. O Juventude jogou hoje lá em Belém do Pará com o Paysandu. O Brasil de Pelotas joga na próxima terça-feira a reestreia do Rogério Zimmermann, assumindo novamente o comando técnico do Brasil, terça-feira contra o Sampaio Correia. Em relação aos gaúchos na Série A, dupla Grenal, né, Fabiane? Internacional e Grêmio jogam nesse final de semana. O Grêmio ainda curtindo, né, a classificação para as quartas de final da Libertadores da América e hoje conheceu as datas dos jogos definidos pela Conmebol. Primeiro jogo, mais um argentino na vida do Grêmio, Atlético Tucumã. Joga no dia 19, o primeiro jogo lá na Argentina, e o jogo de volta no dia 2 de outubro, aqui em Porto Alegre, na Arena. O Grêmio, que ainda motivado e curtindo aquela grande vitória no finalzinho da partida, levando as penalidades máximas, amanhã pega pelo Campeonato Brasileiro o Botafogo na Arena às 16 horas. Jogo importante para que o Grêmio também, com uma vitória, se mantenha perto dos líderes para também ainda competindo em termos de campeonato brasileiro, título do campeonato brasileiro. Bom, o Internacional, que é o vice-líder da competição, tem um jogo extremamente complicado no próximo domingo, 19 horas, em Belo Horizonte. O Inter que não vence, olha só o que o Inter vai encarar, olha o tabu que o Inter vai encarar. Não vence lá em Minas Gerais há 32 anos do Cruzeiro. Então é mais um desafio para o Internacional, que hoje não teve dois importantes jogadores no treinamento coletivo, que foi a ausência do Dourado e do Patrick. Mas certamente eles estarão em condições para esse jogo de domingo. Importante uma vitória do Internacional, até porque será fundamental para que o Inter se possa dizer assim, mais qualificado ainda, quebrando esse tabu e com uma vitória, o Inter mais qualificado na briga pelo título brasileiro deste ano. Tá certo, a gente continua acompanhando todas as novidades. Muito obrigada, Cadu. E obrigada a você aí de casa que nos acompanhou durante toda essa semana, porque o Jornal da RDC de hoje termina aqui. Uma boa noite para você aí de casa, um ótimo final de semana e assista agora o programa Cruzando as Conversas. Até segunda-feira. Boa noite, bom final de semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.